Boa tarde, tudo bem? Vamos começar o nosso curso, tá? Vamos começar falando o que é cálculo. Tá? Então, o cálculo, como eu estava falando, eu estou só ouvindo o ruído aqui dentro. Aí, obrigado. Ele é disciplina básica e fundamental para toda a sociedade. A gente pode dizer que cálculo, ele é o estudo das taxas de variação de grandezas e acúmulo de quantidades. Taxas de variação a gente estuda com um conceito chamado de, derivada. Acúmulo de quantidades a gente estuda com um conceito chamado integral. Então são esses dois elementos básicos que nós iremos estudar no decorrer do nosso curso. Para entendê-los, nós precisamos de um conceito prévio, que é o conceito de limite. Tá? Então a gente vai estudar um pouquinho primeiro de cálculo infinitesimal, depois cálculo diferencial e depois cálculo integral. E o que o cálculo estuda? Qual é a ferramenta básica do cálculo? São as funções. Função são objetos matemáticos que modelam o nosso cotidiano. Modelam as mais diversas áreas do nosso cotidiano. Então a gente vai, a partir de hoje, nessas 4 primeiras aulas, falar um pouquinho de funções. A partir da 5ª aula, vamos falar sobre limite, depois derivada e finalizamos com integral. Tá bom? Os pais do cálculo, Isaac Newton e Leibniz, tá? Eles viveram mais ou menos ali no mesmo período, só que, na verdade, eles foram mais ou menos os responsáveis por condensar as informações que eles já tinham. Muita gente contribuiu para o desenvolvimento do cálculo, desde Arquimedes. Então, Arquimedes, John Wallis, Fermat, Galileu, Kepler, vários matemáticos e físicos contribuíram para o desenvolvimento do cálculo. O que o Isaac Newton e o Leibniz fizeram, e pasmem, de forma independente, foi pegar essas informações e criar uma teoria. Eles fizeram, hoje em dia está bem claro isso, eles fizeram de forma independente. O Newton com uma abordagem mais voltada para a física, abordagem mais cinemática, mais dinâmica, e o Leibniz uma outra espécie de abordagem mais matemática, né? Na época houve uma briga entre eles, um acusou o outro de plágio, etc. Tá? A gente não vai enveredar por esse caminho, mas eles são, os pais são reconhecidos hoje em dia como os pais do cálculo. Tá? E para que serve o cálculo? A gente já falou implicitamente, né? O cálculo está presente em diversas coisas. Você quer determinar a órbita de satélites e naves espaciais, você precisa de cálculo. Você quer estimar tamanhos de populações, você precisa de cálculo. Você quer prever o tempo, você precisa de cálculo. Você quer medir o débito cardíaco, você precisa de cálculo na medicina. Eficiência de um mercado econômico precisa de cálculo. Minimização de custos de produção precisa de cálculo. Taxa de natalidade, você precisa de cálculo. Inflação, precisa de cálculo. E várias outras aplicações. Podia ficar a tarde toda só dando exemplos de aplicações no nosso cotidiano, na nossa sociedade, que se embasam nos conhecimentos de cálculo. Tudo bem? Já viram essa caixa d'água da Cozampa aqui na perimetral? Para você construir uma caixa d'água dessa e planejar uma caixa d'água dessa, você precisa de muito cálculo. Essa caixa aí, inclusive, ela se parece muito com um sólido de revolução. Eu pego uma curva, gira em torno de um eixo, eu consigo gerar um sólido de revolução. E a partir desse modelo, eu consigo calcular, por exemplo, a área dessa caixa, quanto de cimento que vai ser gasto, quanto de tinta vai ser gasto, a capacidade dessa caixa d'água, saber quantas famílias ela vai conseguir abastecer, tudo isso requer cálculo. Tá? Transposição do Rio São Francisco, muito cálculo envolvido nessa estrutura. Né? Todo mundo já ouviu falar da transposição do Rio São Francisco, né? Exemplo. A ponte Golden Gate, na verdade isso aqui é só um exemplo de ponte, tem várias outras pontes, tá? Estão vendo essa curva aqui, ó? Se eu perguntasse para vocês o nome dessa curva, vocês diriam o quê? Uma parábola, né?
Parece uma parábola, mas na verdade isso é uma catenária. É uma curva que é modelada por uma função do tipo cosseno hiperbólico, que vocês ainda não devem ter ouvido falar, mas vão ouvir na quarta aula do nosso curso, tá? Cosseno hiperbólico. Por muitos anos se pensou que essa curva era uma parábola, mas ela é, na verdade, uma catenária. É o gráfico de uma função cosseno hiperbólico, tá? Então poderia ficar dando exemplos e mais exemplos, mas como nossa hora já está bem avançada, vamos partir para o que interessa mesmo, que é falar sobre funções, tá bom? Antes de falarmos de funções, 4 probleminhas que nós vamos tentar resolver durante o nosso curso. Primeiro problema da velocidade instantânea. O que a gente conhece por velocidade hoje em dia, o que vocês conhecem, os conhecimentos que vocês estão trazendo do ensino básico, é sobre velocidade média. Então, o que é velocidade média? Você calcula o tempo de um certo percurso e a distância percorrida. Aí você pega a distância pelo tempo, divide, obtém a velocidade média, a média das velocidades. Mas quando você está no carro e você olha o velocímetro, aí você olha, agora eu estou a 82 km por hora. O que significa isso? Se eu estou falando em um instante, eu não estou falando em um intervalo de tempo. Consegue perceber a diferença? Quando eu falo de intervalo de tempo e a distância percorrida nesse intervalo de tempo, eu estou falando de velocidade média. Mas se eu falo, agora, nesse instante, eu estou a 70 km por hora, o que isso deve significar? Isso a gente vai responder com cálculo, com derivada, tá? Como é que eu consigo calcular equações de retas tangentes ao gráfico de uma função? Isso é um problema fundamental no cálculo. A gente consegue calcular equações de reta quando nós temos 2 pontos, lembra lá do primeiro ano e da geometria analítica lá do terceiro? Quando você tem 2 pontos, por 2 pontos passa uma reta, aí você consegue calcular a equação dela. Ou se você tiver um ponto e o coeficiente angular dela, a inclinação dela, aí você consegue calcular a equação dela. Mas se eu te der só um ponto, tu consegue calcular a equação daquela reta? Porque eu estou te dando só o ponto e a curva que ela tangencia. O cálculo te permite responder isso, tá? Com derivada também. A gente vai ver como que faz isso, tá? Terceiro problema, não sei se vocês já se perguntaram isso, mas lá na física do ensino básico, quando a aceleração é constante, você sabe que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, quando a aceleração é constante, você pega Vt menos V0 sobre T, isso vai ser a aceleração. Agora, se a aceleração é constante, por que a equação horária da posição é dada por aquela equação? Isso vem do cálculo integral. Tá? A gente precisa do conceito de primitivação de funções para a gente responder essa informação. Então, eu vou te dar uma função e você vai encontrar uma primitiva dela. Isso tem a ver com integral, tá? E o último problema que a gente vai tentar responder é qual é a área de uma região delimitada por uma curva, por exemplo, uma parábola. Eu sei calcular a área de círculo. Eu sei calcular a área de partes de círculo. Mas uma área como aquela ali, eu não sei calcular. Mas o cálculo te permite calcular isso. E a gente vai ver que esses simples 4 problemas, eles têm uma aplicação muito grande nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Tá bom? Alguma dúvida, gente, até aí? Não? Tá, então esses são os problemas que a gente vai tentar resolver no decorrer do nosso curso. Então vamos relembrar o que são funções, tá? Agora a gente vai começar a nossa aula mesmo, tá? Até então foi só a apresentação do projeto e algumas outras coisas. Vamos falar o que são funções, que as funções são os objetos básicos que nós vamos estudar no nosso curso, tá? O que é uma função? Uma função é uma lei que associa os elementos de 2 conjuntos. Então ela pega 2 conjuntos A e B. Aí ela vai pegar cada elemento do primeiro conjunto, do conjunto A, e a cada elemento daquele, ela vai associar ele a um único elemento do conjunto B. Qualquer lei que obedeça a essa regra é chamada de função. Tudo bem? Vocês lembram como é o nome do conjunto A?
Primeiro ano do ensino básico, ensino médio. Hã? Domínio, obrigado. O conjunto A se chama domínio. Tá? O conjunto A se chama domínio. E o conjunto B se chama contradomínio. Tudo bem? O conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio da função. E a gente costuma representar funções daquela maneira, tá? F, dois pontinhos, A, setinha, B. O conjunto A é o domínio e o conjunto B é o contradomínio da função. Tá bom? E a imagem? O que é a imagem? A imagem de uma função é o conjunto formado pelos elementos do conjunto B, olha, os y que pertencem ao conjunto B, tal que eles estão relacionados com o x do conjunto A. Vou pegar aqui e te dar um exemplo, tá? De funções. Vou pegar um diagramazinho aqui, ó. Aqui o conjunto A, aqui o conjunto B, e eu tenho uma setinha aqui que relaciona os elementos de A em B, com B, tá? Então, tenho esse pontinho, esse outro, e aqui eu tenho esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, tá? Então, o que é função? É a lei, uma lei que associa cada elemento de A a um único elemento de B. Então, por exemplo, pega esse aqui com esse, pega esse aqui com esse, pega esse com esse. Esse elemento de A está associado a um único elemento de B? Sim. E esse? Também. E esse? Então, isso é uma função. É uma representação gráfica de função, tá? Por meio de diagrama. Esse camarada aqui é o domínio de F, que eu vou denotar assim, ó, dF, tá? Esse camaradinho aqui é o contradomínio de F, que eu vou denotar assim, ó, CD, contradomínio de F. E o que é a imagem? A imagem é o conjunto, em geral ela é um subconjunto do conjunto B. É o conjunto formado pelos elementos de B que estão associados aos elementos de A. Então, nesse caso aqui, ó, esse conjunto aqui seria a imagem da função f. Eu vou chamar assim, ó, IMF. Tudo bem? Então, esse é o diagrama que representa uma função, tá? Então, toda lei que obedece a essas condições é chamada de função. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Algumas formas de representar funções, como eu já falei, tá? Esse daí é um diagrama que representa a função. Observem, você poderia se perguntar, professor, mas aqui esse está associado a 1 e esse está associado ao 2. Pode ter dois diferentes do domínio associados a uma mesma imagem? Pode. O que não pode é, por exemplo, eu puxar uma setinha daqui para cá, para outro. Aí isso já não pode, porque esse não estaria associado a um único elemento de B, e sim a dois, mais de um. Então aí já não pode. Isso já não seria uma função. Tudo bem? Então isso aqui não pode. Outra maneira da gente representar funções, que não é muito usual, tá? É através de tabelas. Esse tipo de representação serve mais para quando a gente tem funções com domínio discreto, tá? Domínio do conjunto dos números naturais, etc. Mas aqui nós vamos trabalhar funções reais de uma variável real. Então, em geral, o domínio dessas funções serão subconjuntos, será subconjunto do conjunto dos números reais. Então vai ser intervalos ou união de intervalos, etc. E aí não dá para representar um intervalo
com uma tabela, né? Porque intervalo tem infinitos números reais em um intervalo real, tá? Tá claro até aí? Tá? Seja uma função de A em B. O gráfico de f, que eu vou denotar por g de f, é formado por aqueles pares ordenados. X e f de x, que pertencem ao plano cartesiano de A por B, com x pertencendo a A. Então, o que a gente vai usar agora para representar funções reais, a melhor maneira de você representar funções reais é através do gráfico, mas o gráfico no plano cartesiano. Tá? Lembra lá do plano cartesiano? Cada ponto do plano pode ser representado por um par ordenado, uma abscissa e uma ordenada, tá? O x é a abscissa, o f de x ou y é a ordenada do ponto, tá? Então, por exemplo, esse gráfico aqui em vermelho, ó, seria o gráfico de uma função, tá bom? Observem, o 4 está associado a um único elemento, f de 4. O x está associado a um único elemento, f de x. E assim vale para todo mundo no domínio dessa função. Tá bom? Então, essa é uma maneira excelente, é a principal maneira de nós representarmos funções reais. Tá? É através do gráfico dela no plano cartesiano. Tudo bem? Tá? Quando a gente olha para o gráfico de uma função, no plano cartesiano, a gente consegue identificar quem é a imagem, quem é o domínio dela. Então, em geral, o domínio de uma função vai ser a projeção do gráfico no eixo das abscissas. Como se você olhasse para a sombra do gráfico no eixo das abscissas, tá? Então, tipo assim, ó. Então, pega o gráfico dessa função aqui, ó. Imagina que o Sol está bem aqui. Ele vai projetar a sombra dessa curva em cima desse eixo. Então, a sombra dessa curva, a projeção dessa curva nesse eixo, vai ser esse intervalo. Tudo bem até aí? Então, eu vou dizer que esse intervalo vai ser o domínio dessa função. Domínio de f será o intervalo. Aí, como é que a gente coloca na notação de intervalo? O xzinho, né? Porque está fechado, bolinha fechada. Até colocar aqui, ó, bolinha fechada aqui, aqui. De 1 até 6. Então, esse seria o domínio dessa função. Tudo bem? E o que vai ser a imagem? Aí a imagem vai ser a projeção do gráfico no eixo Y. Então, se eu projetar o gráfico aqui no eixo Y, esse intervalo aqui, ó, daqui até aqui, vai ser a imagem da função. Então, a imagem dessa função vai ser o intervalo de 3 a 5. Ficou claro? Então, quando você olha para o gráfico de uma função no plano cartesiano, você já automaticamente consegue identificar o domínio e a imagem dela. Tudo bem? É só projetar o gráfico no eixo X e no eixo Y. Acabou, tá? Esse teste, que a gente chama de teste da reta vertical, ele é um teste importante, porque ele me permite verificar geometricamente quando que um gráfico no plano cartesiano é gráfico de função ou não. Porque nem todo gráfico no plano é gráfico de função. A gente só está interessado nos gráficos que são gráficos de funções. Aí, para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá para o conceito inicial de função. O que é uma função? É uma lei que associa cada elemento do conjunto A, do domínio, a um único elemento do contradomínio. Tudo bem? Esse gráfico é um gráfico de função? É. Se eu olhar
Se eu passar retas verticais, aí a gente fala do teste da reta vertical. Um gráfico no plano cartesiano é gráfico de função se qualquer reta vertical que interceptar o gráfico, tocar o gráfico em exatamente um ponto. Então, por que aquele gráfico é gráfico de função? Deixa eu colocar ele aqui. Por que esse gráfico é gráfico de função? Pelo teste da reta vertical, ele é gráfico de função, porque se eu traçar retas verticais aqui, essas retas interceptam a curva em apenas um ponto. Mas por que isso está correto? Porque, olha só, pega esse x aqui, ó, ele está associado a quantos pontos em y? Só um. Isso vai servir para todo mundo. Esse cara aqui, ó, vai estar associado a esse y. Esse cara aqui, ó, vai estar associado a esse y. E assim por diante. Por isso que quando a reta tocar só um ponto gráfico, todas as retas tocarem em apenas um ponto gráfico, o gráfico vai ser gráfico de função. Tudo bem? Tá? Esse outro aqui, ó, já não é gráfico de função. Porque se eu traçar aqui a reta, ó, ela toca em mais de um ponto. E basta que uma reta toque em mais de um ponto. Se uma tocar em mais de um ponto, já era. Já não é função. Tudo bem? Mas por que não é função? Porque esse valor x, ele vai estar associado a duas imagens. E aí não pode. É aquilo que eu falei, ó. Eu posso ter dois daqui indo para um mesmo cara, mas eu não posso ter um cara daqui indo para dois ou mais do conjunto B. E aí seria esse caso. Esse x de A do domínio estaria associado a dois camaradas do conjunto B, do contradomínio. E aí não é função. Ficou claro? Então o teste da reta vertical é um teste geométrico para a gente verificar quando um gráfico é ou não gráfico de função. Tudo bem? Primeiro exercício para vocês. Determine se a curva é um gráfico de função de x. Se o for, determine o domínio e a imagem. Tá? Vamos para o gráfico da letra... o primeiro gráfico, canto superior esquerdo. É gráfico de função, sim ou não? Não. Você passa a reta vertical ali, vai ter retas que vai tocar em 3 pontos. Certo ou não? Por exemplo, o eixo y tocou em 3 pontos. Então, não é gráfico de função. Coluna da esquerda, gráfico de baixo. É gráfico de função, sim ou não? Sim, é gráfico de função. Qualquer reta vertical que eu traçar ali vai tocar em apenas um ponto. Qual é o domínio daquela função? Prestem atenção na escala do quadriculado, tá? Qual é o domínio daquela função? Projeta o gráfico no eixo Y. Imagina na sombra dele, no eixo Y, tanto de baixo quanto de cima. O eixo Y está bem aqui, ó. Essa reta aqui, ó. O eixo Y não, desculpa. Eixo X, tá? Está bem aqui, ó. Então, qual que vai ser o domínio dessa função? De 2... O menos 2 está bem aqui, só que eu tenho uma parte do gráfico ainda para cá. Então, vai de menos 3, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, vai de menos 3 até 2. Está claro para todo mundo? Então, o domínio dessa função é um intervalo fechado de menos 3 até 2. Tá bom? E qual é a imagem dessa função? Projeta agora no eixo Y. Quando eu projetar esse pedacinho aqui no eixo Y, ele vai ser esse intervalinho. De quanto a quanto? De menos 3 a menos 2. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? O menos 3 é fechado e o 2 é
aberto, o menos 2 não entra, porque tem a bolinha branca aqui aberta. Então, a imagem vai ser assim, ó, do menos 3 fechado até o 2 aberto. Aí você coloca o parêntese. Ou o colchete invertido. Mas é só isso? Não, aí continua lá. Quando eu projetar essa outra parte do gráfico no eixo Y, vai bater daqui de cima até nesse intervalo, concorda? Até essa extremidade. Então vai de quanto? De menos 1 até 3. Muito bem. Então você coloca assim, ó, união, U de união, menos 1 fechado, até 3 fechado também. Pronto. Então esse é o domínio e a imagem daquela função. Ficou claro, gente? Tá? Coluna da direita superior é gráfico de função? É gráfico de função. Qual é o domínio? Projeta aqui, né? De menos 2 até 2. Ok? E qual é a imagem? Projeta, vai dar daqui até aqui, certo? De menos 1 até 2. Fechou. Esse último é gráfico de função? Não é gráfico de função. Olha só, se eu passar a reta aqui, ó, a reta vai interceptar o gráfico em todos esses intervalos aqui, ó. Então a reta vai tocar em infinitos pontos, na verdade, né? Nesse intervalo tem infinitos pontos. Então não é gráfico de função. Perfeito? Ficou claro? Beleza. E esse aqui, ó. Considera essa função aí. Quanto que vale f de 1? F de 1. Como é que calculo f de 1? Eu olho onde é que está x igual a 1. X igual a 1 está bem aqui, certo ou não? Aí eu olho com quem ele está relacionado em y, pelo gráfico. Se eu passar a reta aqui, ó, ele vai tocar bem nesse ponto, certo? E quanto é essa abscissa aqui? 3. Então f de 1 é 3. Ficou claro? Tá? E quanto que é aproximadamente f de 5? Aí você olha onde está o x igual a 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, f de 5 vai estar bem aqui, ó, para baixo, negativo. Mais ou menos aí 0,7, né? Negativo, 0,8 negativo. Ficou claro? Tá? E qual é o domínio? É um intervalo fechado de quanto a quanto? De 0 até 5, 6, até 7. Certo? Domínio de 0 a 7 e imagem de menos 2 até 1, 2, 3, 4. Até 4. Então essa é a imagem. Ficou claro, gente? Todas as questões estão lá no Stuart. Tá bom? E tem várias outras. Inclusive, sessões para vocês estudarem até quarta. Sessões 1.1, 1.2 e 1.6 do Stuart. Tá? Deve ter uns 200 exercícios para vocês resolverem até quarta-feira. Tá bom? Esse aqui eu vou pular, esse aqui eu vou pular. Vou deixar para vocês tentarem fazer isso, porque tem várias outras coisas para a gente falar. Isso aqui é importante, olha só. Em geral, o que a gente vai receber nos exercícios vai ser a função na sua forma algébrica. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente precisa identificar é quem é o domínio dessa função. Tá? Então agora, lá para a gente, quando não é especificado, o domínio da função é o maior subconjunto real, do conjunto dos números reais, que a função pode ser definida, pode ser satisfeita. Tá? Então vamos olhar essa primeira função aí, eu quero olhar para o domínio dela. Então, olha só. A função é f de x
igual a 1 sobre x² menos x. Então, eu preciso determinar quem é o domínio dela. O domínio dela vai ser o maior conjunto dos reais, no qual ela faz sentido, ela está bem definida. Tá? Então, vamos pensar. Uma função como essa, eu posso, por exemplo, colocar x igual a 10 aqui, vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado, que dá 100 menos 10. 100 menos 10 dá 90, 1 sobre 90. Ok. Posso colocar x igual a 3. 3 ao quadrado, 9, menos 3, 6. 1/6. Ok. Observe que parece que não tem problema. Só que eu não vou ficar testando todos os números reais aqui. Então, preciso de uma maneira prática. Então, o que a gente pensa em geral nesse tipo de problema? A gente pensa no que não pode acontecer. Onde que vai me dar problema? E numa divisão, o único lugar que pode me dar problema é aonde? É quando o denominador é 0. Então, a única coisa que não pode acontecer aqui nessa função é que esse denominador x² menos x seja 0. Ou seja, o domínio dessa função será todos os números reais, com exceção dos números reais que zerarem esse denominador. Ficou claro? Vou repetir. O domínio dessa função será todos os números reais, menos os reais que fizerem com que esse denominador dê 0. E é isso que a gente precisa verificar. Aí eu vou olhar para esse denominador. x² menos x, e eu quero que esse denominador seja diferente de 0, certo? Aí isso é uma equaçãozinha do segundo grau. Né? Você pode resolver lá calculando o discriminante e tal, mas essa é bem simples, essa é uma incompleta. Né? Eu posso pôr o x em evidência, aí fica x menos 1. Isso tem que ser diferente de 0. Então, para que isso seja diferente de 0, ou esse x tem que ser diferente de 0, ou esse x menos 1 tem que ser diferente de 0. E daqui eu tiro que x tem que ser diferente de 1, passando 1 para lá. Então, os únicos dois valores reais que fazem com que esse denominador zere são o 0 e o 1. Não tem nenhum outro. Então, qual vai ser o domínio dessa função? O domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais menos dois números. Então, menos o conjunto formado por esses dois números, o 0 e o 1. Pronto, esse é o domínio. Ficou claro? Tá? E essa outra função aqui, ó, f de x igual a raiz quarta de x ao quadrado menos 2x menos 3. Aí eu tenho uma raiz de índice par. Vamos pensar na raiz quadrada. Vamos supor que é raiz quadrada. Raiz de índice 2. Do 4 vai ser a mesma ideia. Mas se fosse raiz quadrada. Eu consigo calcular a raiz quadrada de 2? Consigo. Quer dizer, não sei exatamente, mas existe a raiz quadrada de 2. Tá? Existe a raiz quadrada de 9? Existe. Existe a raiz quadrada de 1 milhão? Existe. Existe raiz quadrada de menos 4? Aí não. Porque raiz quadrada só faz sentido se você calcular a raiz quadrada de números positivos. Tá? Não existe raiz quadrada de número negativo. Tá? A menos lá nos números complexos, né? Mas aí é outra história. Tá? Então, nos reais não existe raiz quadrada de números negativos. Tudo bem? Então, quando você tem uma raiz, isso é estritamente para as funções, para as raízes de índice par. Se fosse raiz cúbica de menos 8, quanto é a raiz cúbica de menos 8? Aí é menos 2, ok. Então, raiz de índice ímpar não tem esse problema, mas as de índices pares temos problemas, tá? Então, qual é a condição? É que esse cara que está dentro da raiz seja, no mínimo, igual a 0. O mínimo que ele pode ser é 0. Ou 0, ou qualquer outro valor maior
do que ou igual a zero. Tá? Então eu tenho que resolver a seguinte coisa: x² menos 2x menos 3 tem que ser maior do que ou igual a zero. Belezinha? Aí eu preciso encontrar quais são os valores de x que satisfazem essa que a gente chama de inequação do segundo grau. Porque é uma inequação, uma desigualdade com um polinômio de grau 2 do segundo grau. Vocês lembram? Tá? Como é que a gente faz? Primeira coisa é você encontrar as raízes. O que são as raízes de um polinômio? São os valores de x que zeram o polinômio. Então, eu tenho que resolver primeiro esta equação. x² menos 2x menos 3 igual a zero. Então, vamos tentar resolver essa equação. Polinômio de grau 2 é fácil calcular. Tem uma formulazinha, né? A fórmula é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a, que é o que chamam erroneamente de fórmula de Bhaskara, tá? Então, isso aqui vai ficar x igual a menos o b, coeficiente b, menos 2, então não esquece do sinal, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. Tá? Então, quando nós resolvermos isso, vamos tentar fazer logo de cabeça. Aqui vai dar 4, mais 12 dá 16. Raiz de 16 é 4. Então, esse x vai ser 2 positivo, fazendo jogo de sinal, mais ou menos 4 sobre 2. Então, daqui eu tiro duas raízes. A primeira raiz vai ser 2 mais 4, 6 por 2, 3. E a segunda, 2 menos 4 menos 2 por 2 menos 1. Então, essas são as duas raízes. Tudo bem? Agora eu vou fazer o que a gente chama de estudo do sinal. Então, como que é isso? Primeiro, antes de fazer o estudo do sinal, eu posso reescrever isso aqui agora como um produto dos seguintes fatores. Ó. Eu vou fazer x menos a primeira raiz, que é 3, tá certo? Vezes x menos a segunda raiz, que é menos 1. Isso aqui tem que ser maior do que ou igual a zero. Tá? Todo polinômio de grau 2, deixa eu colocar essa observação aqui, ela é importante, tá? Todo polinômio de grau 2, quando você tem um polinômio assim, ó, ax2 mais bx mais c. Você tem esse polinômio. E você sabe que as raízes desse polinômio são x1 e x2. Tá? Todo polinômio de grau 2 ou mais, na verdade todo polinômio, ele pode ser expresso na sua forma fatorada, em termos das suas raízes. Então como é que a gente vai fatorar ele? Você vai pegar x menos a primeira raiz dele, que eu estou chamando de x1, vai multiplicar por x menos a segunda raiz dele, que eu estou chamando de x2, e aqui no início você bota o coeficiente líder, que é o a. Foi o que eu fiz. Quanto que é o a aqui? É 1, então aqui tem 1. Então vai ficar x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Tá claro para todos? Tá? Isso aqui fica x menos 3 vezes x mais 1 maior do que ou igual a zero. Aí aqui eu poderia usar inequação produto, estudar o sinal desse, estudar o sinal desse. Poderia fazer assim, ó. Qual é a raiz aqui? É 3, né? É 3. Vou colocar o 3 bem aqui, ó. Vou colocar a bolinha pintada toda, porque aqui é maior do que ou igual. Então aqui está o 3. Tudo bem? X menos 3. Olha só. X menos 3 é uma função de que tipo?
Primeiro grau, certo? Polinomial do primeiro grau. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta, lembra? Que pode ser crescente ou... O que me diz quando ela é crescente ou decrescente? O coeficiente angular, que é o cara que está multiplicando o x. Esse cara aqui é quanto? 1. É positivo ou negativo? Então é crescente. Então o gráfico vai fazer algo assim, ó. Vai ser uma reta crescente, passando no 3, que é a raiz. Tá? Como aqui o gráfico está acima do eixo, então essa parte aqui é a parte positiva. E como aqui está abaixo, então essa parte é a parte negativa. Tá claro? Tá? Vou fazer a mesma coisa para esse, x menos 1. Só que aqui eu tenho que obedecer a escala. Se aqui está o 3, a raiz aqui é menos 1, certo? Então eu vou colocar o menos 1 para cá. Fechado também. Mesma coisa. Isso aqui é uma função do primeiro grau. O gráfico é uma reta crescente. Então faz algo assim, ó. Tá? Aqui está acima do eixo. Então essa parte aqui é positiva. Aqui está abaixo do eixo. Então é a parte negativa. E agora eu vou traçar a interseção desses intervalos, tá? Aqui, menos 1, fechado. Aqui, 3, fechado. E eu faço o jogo de sinal. Mais e mais, mais. Menos e mais, menos. Menos e menos, mais. Como eu quero que seja maior do que ou igual a zero, o intervalo que me interessa é esse aqui, parte positiva, e esse aqui, parte positiva. Esse negativo não me interessa. Conclusão. O domínio dessa função são os valores de x que pertencem a esses intervalos. Então, como é que eu vou escrever o domínio daquela função? O domínio da função f será o intervalo. Ele vai embora para menos infinito. Então, vai lá do menos infinito, coloca o parêntese, tá? Menos infinito, até o menos 1, fechado no menos 1, união do 3, fechado, até o mais infinito. Pronto, esse é o domínio da função. Tudo bem? Ficou claro? Alguma dúvida? E essa? 3x mais 2 sobre raiz quadrada de x quadrado menos 2. F de x igual a 3x mais 2 sobre raiz quadrada de x quadrado menos 2x. Então, olha só agora. Agora é uma espécie de mesclagem entre os dois exemplos iniciais. Já está claro que quando eu tenho uma divisão, o denominador não pode ser zero, sim ou não? E também está claro que quando eu tenho uma raiz de índice par, o cara que está dentro da raiz, ele não pode ser negativo, muito bem, certo? Então, esse cara aqui, ó, o x quadrado menos 2x, em tese ele teria que ser maior do que ou igual a zero. Só que ele não pode ser zero, porque senão eu vou zerar o denominador. Então eu tiro esse igual. Ficou claro? Tá? Se eu olhar só para a raiz, esquece o quociente. Se eu olhar só para a raiz, esse cara tem que ser maior do que ou igual a zero. Mas como ele está no denominador, ele não pode ser zero. Senão eu vou zerar o denominador, vou ter problema. Então eu tiro o igual. Então essa é a inequação que eu tenho que resolver agora. Essa é bem simples de resolver, né? Porque aqui eu posso pôr o x em evidência. Tá? Vai ficar, ó, x vezes x menos 2 maior do que zero. Então é só olhar as raízes. Quais são as raízes aqui? X igual a 0. Primeira raiz, x1 igual a 0. Segunda raiz, x igual a
2. Se eu pôr o 2 aqui, vai dar 0. Tá? Então, segunda raiz, x igual a 2. Tá claro para todo mundo isso? Tá? Estudo do sinal. Primeira raiz é 0 daquele polinômio. Fechado ou aberto? Aberto, porque agora é maior, estritamente maior. Cuidado, se tivesse a igualdade também, aí era fechado. Tudo bem? Então agora é aberto, então eu vou deixar a bolinha aberta. Tá? Aqui é o 0. O x sozinho é uma função do primeiro grau ainda, crescente. O gráfico faz assim. Então aqui é positivo e aqui é negativo. Tá? Esse aqui é o x. X menos 2. A raiz é 2. Aberta também. Tá? Mesma coisa, crescente. Então aqui é positiva, intervalo positivo, e aqui é intervalo negativo. Tá? Tira a interseção dos dois. Aqui está 0, aberto. Aqui está 2, aberto. E traça a interseção. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Mais e mais, mais. Então o intervalo que me interessa é esse e esse. Como é que eu vou colocar o domínio da função? De menos infinito até o 0, aberto no 0. União do 2, aberto no 2, até mais infinito. Tá claro? Dúvidas? Não? Por hoje tá bom, espero que vocês tenham entendido. Até quarta-feira, tá? Estudem. Um abraço.